Olá, mais uma vez, pessoal. Essa devolutiva é referente ao roteiro de número 14, semana de 3 a 7 de agosto. Vamos lá, então, para não perder tempo, já vou compartilhar com vocês a tela com o roteiro, que está disponível tanto no site da escola, quanto no Classroom, no aplicativo da Secretaria. Roteiro compartilhado, vamos lá. O conteúdo desse roteiro, como vocês podem observar, é um conteúdo que vocês já conhecem, já foi abordado com vocês em outras aulas, né? Não só agora no primeiro ano, como em outras séries, né, que vocês já tenham passado aí. É sobre a globalização, desigualdade de comércio, organismos e redes geográficas. Então, é um roteiro que vai se seguir, ele vai ter continuidade nas próximas semanas, porque é um assunto que precisa de bastante tempo para debater e ter uma compreensão ampla, né? E gera muita discussão. Então, nesse roteiro eu coloquei para vocês aí um recorte lá do aplicativo do CMSP. Para quem assistiu a aula vai lembrar, né? Principais características da globalização. Só para dar uma lembradinha aí, né? Ficar melhor. Aumento das relações econômicas entre os países, aumento das relações econômicas entre os países. Então, os países passaram a ter uma relação, um comércio maior entre eles. Isso pode acontecer tanto em países próximos, quanto mesmo em outros continentes. Né? Com os meios de transporte aperfeiçoados hoje, né, essas relações econômicas elas podem ocorrer em qualquer país do mundo, desde que eles não tenham embargos e proibições, né, de participar desse comércio, dessas relações econômicas. Então, maiores produções e consumo de bens e serviços globais. Então, hoje, as empresas elas produzem não pensando somente no comércio, no consumo local. Elas podem produzir, por exemplo, em um país, já com o intuito, com a previsão de vender em outros países do mundo. É uma possibilidade que acontece hoje em função da globalização. Fluxo de informações intenso e rápido. E ele se aperfeiçoando cada vez mais, né? Agora com as novas velocidades aí, o 5G, que aliás é um assunto que dá para debater muito ainda, né? E vem sofrendo críticas e retaliações também, né? Essa questão do 5G. Uma outra aula, se alguém tiver interesse, a gente pode falar sobre isso. O surgimento de empresas multinacionais e transnacionais. Como eu disse, as empresas elas podem ser empresas brasileiras, se instalarem em outros países ou de outros países se instalarem no Brasil para produzir aqui. Né? Isso é uma questão de logística, né, para a empresa, pensando no comércio internacional, onde fica mais barato para ela produzir e distribuir para o resto do mundo. Tá? Então, as empresas elas podem ser de um ou outro país e se instalar, né, ou naquele mesmo país ou em outro país para produzir, pensando em reduzir os seus custos. E, é claro, aumentar o seu lucro. Né? Então, aí tem mais uma questão aqui, mais um ponto, né, um tópico, surgimento de blocos econômicos e a diminuição de barreiras comerciais. Então, os países eles podem se unir, formando blocos, né? Existem vários blocos, em um outro roteiro já foi abordado isso, mas o mais próximo da gente aqui é o Mercosul, né? Então, é a União dos Países aqui do Sul, e então, nesses blocos, normalmente, as tarifas alfandegárias entre esses países, ou ela é reduzida ou ela é quase nula. Então, fica muito mais fácil para os países que pertencem a um determinado bloco venderem, comprarem, né, gerarem esse comércio entre eles sem grandes taxas, que encarecem demasiadamente o preço dos produtos. Então, esse é um fator também. Aí eu coloquei para vocês duas imagens. Então, aí eu coloquei, ó, agora observe as imagens a seguir. Imagem 1 e imagem 2. A imagem 1 tem ali, ó, dois seres humanos, duas pessoas, né, aparentemente ali esperando, pedindo ajuda, né? O primeiro está com cartaz escrito aceito comida. O segundo está aceito euro, dólar, iene e peso. São moedas de diversos países, né? Então, é para vocês refletirem sobre isso, né? E a questão da globalização faz com as pessoas.
E aí tem uma outra imagem aqui, né, sobre globalização também. Tem o mundo, tem um cara deitado lá no topo do mundo, e é claro, podem perceber pelo mapa aqui, ó, América do Sul, América Central, e aqui está a América do Norte. No caso, ele está deitado aqui sobre os Estados Unidos. Então, um pedacinho do México, né? Ele estaria deitado sobre os Estados Unidos. E aqui está o cara está vestido com as cores, né? Essa fantasia, essa roupa, representando justamente os Estados Unidos. E o que ele faz? Quem está carregando o mundo nas costas aqui, no desenho? Uma pessoa mais pobre, não é? E o que ela recebe em troca por carregar o mundo nas costas? O que ele jogou? Uma simples moedinha. É uma esmola por carregar o mundo nas costas. É uma simbologia que eu espero que vocês reflitam. Quem já fez, que tenha refletido. Essa charge é muito impactante, ela gera, em alguns até revolta, né? Porque quem trabalha, quem realmente produz, né, e mantém o planeta funcionando são os mais pobres. Enquanto os ricos, né, distribuem esmolas aos pobres. Essa é a simbologia dessa charge, mas vocês podem ter interpretado de outra maneira. Explique com suas palavras o significado de globalização. Não é para pegar nenhuma definição de internet, dicionário, nada disso. Eu queria que vocês tivessem lido esses tópicos, observado essas charges, né, esses desenhos, e explicassem com as palavras de vocês o que é globalização na cabeça de vocês. Tá? E coloquem na resposta. Depois, observando as duas imagens sobre globalização, o que podemos concluir? Observando essas duas imagens, o que é que vocês podem concluir sobre a globalização e a simbologia que elas têm? Tá? Então, é muito fácil, praticamente já falei as respostas, coloquem aqui. Depois coloquei para vocês um texto sobre a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínuo, que é o PNAD, ou PNAD. Ela ocorreu em 2019, ela tem períodos fixos para acontecer. Também é um recorte lá do aplicativo, tá? Do CNSP, tem o link aqui, que foi tirado do IBGE, esses dados. Então, essa pesquisa ela tem alguns critérios que são, eu não vou ler aqui para não me estender, tem alguns períodos pré-estabelecidos. Ela pode ser mensal, trimestral, anual ou variável, dependendo do assunto pesquisado, né? Então, ela tem alguns tópicos para serem pesquisados. Eu quero que vocês se aprofundem, pesquisem e leiam mais sobre isso. Depois podem ler o texto e me questionar. Eu posso tirar as dúvidas via WhatsApp. Na sequência, eu coloquei para vocês um vídeo para que vocês assistam no YouTube. Está o link disponível aí, de um canal do YouTube chamado Meteoro Brasil. Eu gosto bastante instrutivo, tá? Então, e fornece bastante dados estatísticos, informações pertinentes. E esse vídeo é muito pertinente a esse assunto da desigualdade, né, entre ricos e pobres, gerada pela globalização, né? Que é um dos fatores que a globalização mais impacta, mais gera, o distanciamento entre os mais ricos para com os mais pobres. A globalização tem essa capacidade de gerar um fosso, um buraco muito grande entre esses dois tipos de seres humanos. Então, esse vídeo é muito legal, espero que vocês gostem. É um vídeo que vai mostrar para vocês o impacto da globalização, a segregação que a globalização cria entre os seres humanos, né? A desigualdade, a separação entre um e outro. Ele mostra muitos dados estatísticos, e um muito importante é que foi feita uma pesquisa, né, como essa, no texto anterior, e nessas pesquisas eles concluíram que 1% da população, no ano 2019, se eu não me engano, viveu com uma média mensal de ganho de salário de cerca de R$ 27.700 nos quebradinhos mensais, né? Receberam isso mensalmente. 1% da população, tá? Enquanto que
A outra metade da população, 50% do total da população, viveu com um salário médio mensal de R$ 820. Então, a desigualdade já está demonstrada aí, né? 1% viveu com R$ 27.700 mensais e 50% da população viveu com R$ 820 mensais. Então, é uma diferença muito grande, não é? Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu acho absurdo até. A globalização e a desigualdade social, ela também, esse vídeo demonstra isso, ela impacta diretamente na expectativa de vida das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que vive num bairro lá, esse vídeo ele faz referência ao Rio de Janeiro, tá? Então, uma pessoa que vive num bairro rico no Rio de Janeiro, ele tem uma expectativa de vida de cerca de 80 anos, que é comparada à expectativa de vida de países muito ricos, inclusive países da Europa e tal, né? Então, uma pessoa que vive num bairro rico no Rio de Janeiro tem uma expectativa de vida que vai viver até os 80 anos, em média, isso, tá? Enquanto que a pessoa que vive no extremo oposto, num bairro extremamente pobre, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal, ele vai ter uma expectativa de vida de 57 anos. Então, se você nasceu rico ou conseguiu de alguma maneira ficar rico e vai viver em um bairro rico, vai ter uma expectativa de vida de 80 anos. Se vai ser pobre ou extremamente pobre, no caso, a sua expectativa de vida cai para 57 anos. É uma informação que deve mexer com a gente, deve chocar, né? Impactar o nosso íntimo. Por que todos não têm o direito de viver os 80 anos? Ou então diminui-se a média dos mais ricos para que os mais pobres vivam pelo menos 10 anos a mais. Vocês não param para refletir sobre isso? 57 anos é a média de vida, na verdade é um pouquinho mais, mas lá na Somália, que é um país, né, que está em guerra aí desde 1991, em guerra civil, 57 anos é quase a expectativa de vida lá da Somália. Lá vive um pouquinho menos que isso, mas é quase isso, né? Sendo que aqui no Brasil não temos guerra civil. Então, por que eu estou dando esses dados estatísticos? Vocês vão observar esses dados no vídeo e vão perceber que isso é gerado pela desigualdade, é gerado pela pobreza que as pessoas vivem, pela pobreza com a qual elas são obrigadas a viver, né? Então, esse vídeo ele mostra uma informação interessante, que foi feita uma outra pesquisa, e essa pesquisa demonstrou que, por exemplo, a pobreza, o fato de ser pobre ou extremamente pobre, ele impacta mais sobre a vida das pessoas, ele mata mais, sendo muito direto com vocês, do que a obesidade, do que a hipertensão, que é a pressão alta, e também do que o álcool. Então, ser pobre mata mais do que isso, do que ser alcoólatra, obeso ou ter pressão alta. É uma informação interessante, né? Se você parar para pensar. Ser pobre, olha a influência que tem sobre a vida de uma pessoa. Ah, mas professor, por quê? Porque influencia em tudo, gente. Desde moradia, higiene, alimentação, cuidados médicos. Não é? O pobre não tem as mesmas condições que as pessoas mais ricas. Ah, mas tem o SUS, por exemplo. Vamos discutir. Se vocês quiserem, a gente pode discutir isso depois. Os atendimentos não são os mesmos. Tomando por base agora a questão dessa pandemia do coronavírus. Não é? Quem mais morre no Brasil? Quem mora na periferia ou na extrema periferia. É onde mais... Pode pegar os dados estatísticos aí, procure na internet. Vocês vão ver que aonde morre mais gente são nos bairros mais pobres. Nos bairros mais ricos praticamente não morre quase ninguém. Isso é mais um reflexo da desigualdade, da segregação causada pela globalização. Tá? Mas eles moram em favelas. É um dado que eles vão mostrar para vocês aí no vídeo, que vocês vão assistir no YouTube também. E a primeira favela, ele mostra lá nesse vídeo, que a primeira favela do Brasil
Ela surgiu em 1897, né? E foi lá no Morro da Providência. Por quê? Eles precisavam de soldados para Guerra de Canudos, né? Lá na Bahia. E eles precisavam de gente que fosse disposta lá para Canudos, promover aquele massacre que aconteceu lá, né? Então, o que os militares, o governo, ele prometeu? Alistou o pessoal, não, quem for lá para a guerra vai ganhar terreno, casa, aqui no Rio de Janeiro, que o Estado vai providenciar, o Exército vai providenciar a casa. Apareceram um monte de voluntários, se alistaram, foram para lá, participaram do massacre, né? Mataram tudo, voltaram para cá. Quando voltaram para cá, simplesmente as forças que prometeram mundos e fundos para que eles fossem para lá matar as outras pessoas, né? Se alistando como soldados, quando eles voltaram para cá, eles não tinham nada mais. Nada do que foi prometido foi dado de verdade. Mais uma vez, o Estado se colocou à parte, se absteve do que ele prometeu e deixou os soldados lá. O que os soldados fizeram? Subiram um morro, porque a área militar onde eles serviam era ali perto, subiram o morro e começaram a construir as suas primeiras moradias de madeira e tal, ali no morro, um pouco acima do quartel, na época ali. Foi onde surgiu a primeira favela, que é o Morro da Providência. E surgiu com soldados. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado das informações. Assistam o vídeo, que todas as informações estão no vídeo também, e muitas outras. Depois nós podemos conversar mais sobre ele. Um abraço e uma ótima semana para vocês.